Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 7 a 13 de novembro. Outra daquelas semanas muito importantes, com acontecimentos muito especiais, sinalizando grandes mudanças no coletivo, na vida aqui na Terra. Além disso, nesta semana nós temos acontecendo o 23º Simpósio de Astrologia promovido pelo SINARGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Você fez a sua inscrição? Então, tá rolando e tá maravilhoso. Espero que você esteja lá, espero que a gente se encontre por lá. Antes de a gente começar a falar da semana, aquele recadinho básico. Se é a primeira vez que você passa por aqui, muito obrigada pela sua visita. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E espero que você goste do que você vai encontrar por aqui. E se gostar, já sabe, se inscreva e ative as notificações. Para você que já é fã de carteirinha, obrigada, receba meu abraço muito afetuoso. Agradeço o seu carinho, sua audiência, a graça da sua escuta. Bem-vinda, bem-vindo de novo. A gente está aqui exatamente produzindo esse conteúdo para você. E aí, já sabe também o outro pedido que eu vou te fazer, não é? Manda o link desse vídeo para toda a galera interessada em astrologia de qualidade. Bom, vamos lá então olhar o que a gente tem acontecendo nesta semana? Pois é, você já sabe, né? Um dos acontecimentos mais importantes, aliás, o acontecimento mais importante dessa semana, definitivamente, é o eclipse lunar total acontecendo no signo de Touro. Fechando a segunda temporada de eclipses do ano, fechando todas as temporadas de eclipses deste ano com chave de ouro. Vamos olhar melhor? Então vamos lá. Vou compartilhar a minha tela, você já sabe como é que funciona. Você já sabe como é que funciona. Opa! Estamos em outubro? Não, não estamos em outubro. Cá estamos, 7 de novembro de 2022, segunda-feira. Então, vamos lá. O que a gente tem nesta semana de tão especial? O eclipse, né, é o evento mais significativo, mas não é o único, porque além do eclipse, nós também temos aquele trio lá em Escorpião, composto por Vênus, Sol e Mercúrio, aquele trio que atualmente percorre Escorpião, está todo emaranhado na quadratura onipresente de Saturno e Netuno. Fechando com chave de ouro também essa quadratura decrescente do ciclo de 45 anos de Saturno e Netuno, iniciado em 1988. Pois é. Então, vamos lá. A gente já teve Vênus fazendo oposição a Urano no fim de semana passado. Agora, Vênus abre a semana, na segunda-feira, Vênus quadra Saturno. Na sequência, logo depois de Vênus, nós temos o Sol também se opondo a Urano, quadrando Saturno, e atrás vem ainda Mercúrio. Portanto, três astros pessoais que representam o cerne da individualidade, passando pelo signo de Escorpião, enfrentando Saturno e Urano. É como se a gente, de fato, num nível muito individual, num nível muito pessoal, estivesse enfrentando essa temática, esse dilema representado por Saturno e Urano no céu. Então,
Além de tudo que já vivemos ao longo desses 3 anos, desde que Saturno fez quadratura a Urano lá em 2020, não exata, é claro, né? Em 2020, Saturno chegou a 2 de Aquário, Urano estava a 5 de Touro, então eles chegaram muito próximos. As quadraturas exatas aconteceram, na verdade, em 2021 e foram 3, como vocês já sabem. Porém, além desses 3 anos, a gente teve vários momentos em que todos os planetas pessoais fizeram contatos harmônicos e desarmônicos, tanto com um quanto com o outro. Agora que essa última quadratura não exata está se desfazendo, esses astros pessoais, Sol, Mercúrio e Vênus, parece que estão ali na raspa do tacho, parece que estão ali para assegurar que a gente tenha entendido o recadinho que eles vieram nos trazer. Então, a gente tem principalmente Vênus, Sol, Mercúrio em contato com Saturno e Urano ao longo de toda essa semana. O que isso significa? Realmente que nesse plano muito individual, muito pessoal, a gente precisa entender o que está sendo pedido de nós. A gente precisa assimilar de vez. Agora não dá para fingir de bobo, não dá para dizer, não, mas eu não sabia, eu não estava aqui nesse dia. Ah, sério? Ninguém me contou. Pois é, não dá para fingir demência, não dá para fazer cara de paisagem, sinto muito. Vamos ter que lidar com isso nesse plano muito individual. E aí, você, na sua vida, na sua casa, na sua realidade, com certeza está enfrentando necessidade de escolher, escolhas difíceis, representadas por essa quadratura de Saturno-Urano. E aí, a gente também precisa lembrar que nem sempre a gente faz escolhas na base do ou. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Não, muitas vezes a gente pode sim fazer e isso, e aquilo, e mais aquilo. Então, a gente não precisa fazer escolhas excludentes, às vezes a gente encontra meios de fazer escolhas integrativas. E aí, como é para você? Então, temos Saturno e Urano, mais uma vez, extremamente enfatizados no céu, desta vez por esses planetas pessoais, que já sinalizam uma despedida dessa quadratura que gradativamente vai começar a se desfazer daqui a pouco. Além disso, outro planeta que também está bastante estimulado, começa a ficar muito estimulado aí nos próximos dias, é Netuno. Aliás, desculpem, começa não, está de fato muito estimulado, porque logo depois de estimularem, de fazerem contatos com Saturno e com Urano, Vênus, Sol e Mercúrio também farão trígono a Netuno e sextil a Plutão. Netuno faz sextil a Plutão já faz décadas. Esse é um aspecto geracional que dura muito tempo. E agora, com esses planetas pessoais tocando os dois simultaneamente, esse sextil ganha maior ênfase e ele tem essa possibilidade de ser trazido aqui para a Terra, para a nossa vivência, de forma mais pessoal. Então, esses são os aspectos mais importantes que temos acontecendo ao longo da semana. Mas vamos falar primeiro, como eu já tinha dito também, do eclipse. Eclipse lunar total no signo de Touro. Relembrando rapidamente, atualmente o eixo nodal, os nódulos lunares da Lua, os nódulos lunares passeiam pelo eixo de Touro e Escorpião. Nodo norte em Touro, nodo sul em Escorpião, sinalizando que é aí nesse eixo que há muita coisa para ser trabalhada, porque é aí que os eclipses estão acontecendo entre 2021, 2022 e ainda
um eclipse ocorrendo em 2023. Os eclipses são lunações muito potentes, que nos ajudam a ganhar acesso a questões que estão prontinhas para eclodirem na nossa consciência. O eclipse vem e abre o pacote, desembrulha esse pacote que eu quero ver o que tem dentro. Então, é isso que o eclipse faz, ele traz aquilo de uma forma mais evidente, mais contundente, de forma que a gente também não consiga dizer, eu não vi, eu não sei. Os eclipses acontecem em temporadas, e essa temporada, a segunda temporada de 2022, começou com o eclipse parcial do Sol, no dia 25 de outubro, a 2 de Escorpião. Foi uma lua nova, eclipse solar sempre acontece numa lua nova. Agora, esse ciclo iniciado no eclipse parcial do Sol, que foi visível na Europa, no leste europeu principalmente, partes da Ásia, do Oriente Médio e norte da África. Esse eclipse inaugurou um ciclo lunar de 4 semanas, que atinge o seu apogeu agora no eclipse da Lua. Este eclipse lunar, por sua vez, ele é visível na Oceania, na Ásia Oriental, especialmente aquela região ali da Indonésia. A gente diz também na astrologia que os eclipses são mais potentes nas regiões onde eles são visíveis. Bom, então no eclipse lunar, a Lua é eclipsada pela sombra da Terra. Quer dizer, a Lua representa a nossa parte mais instintiva, emoções, sentimentos profundos, aquele lado que pode ser também mais regressivo. Quando a Lua é eclipsada, a gente pode ter acesso de maneira mais evidente e mais profunda a partes nossas que talvez estivessem encobertas pelo excesso de instintividade, de emocionalidade. Talvez a Terra ganhando mais acesso ao Sol, talvez a gente tenha mais consciência de algumas das nossas dinâmicas emocionais. Então, a Lua, representando as dinâmicas emocionais, é eclipsada. E com essas dinâmicas emocionais temporariamente eclipsadas, talvez a gente tenha insights muito poderosos. Até porque a Lua cheia vem falar de fato de insights muito potentes que eclodem dentro de nós, porque naquele momento estamos prontos para vê-los, para assimilá-los. Neste eclipse nós teremos, eu vou falar rapidamente porque já tem um vídeo específico falando desse eclipse, então eu estou lembrando aqui, estou trazendo aqui apenas para lembrar algo do que já foi falado. Bom, então, neste eclipse nós temos Nodo Sul, Mercúrio, Sol e Vênus, todos em Escorpião, recebendo a oposição da Lua lá em Touro. A Lua está conjunta a Urano no mesmo grau, e este é um eclipse de Nodo Norte. Então, é um embate formidável, é um embate muito intenso, muito carregado nesse eixo Touro-Escorpião, que é um eixo fixo, que traz já uma qualidade muito rígida, muito inflexível, de muita teimosia. Touro é um signo de terra, terra fixa, que indica uma grande resistência às mudanças. Touro trabalha para conservar, para manter, para segurar, para estabilizar. Touro não gosta de mudança. Mas um eclipse vem implicar grandes mudanças, transformações radicais, que aqui estão duplamente enfatizadas, tanto por ser um eclipse, quanto por ele ocorrer numa conjunção exata com Urano, o deus do despertar, o deus do quebra-quebra, o deus dessas mudanças drásticas, repentinas, completamente inesperadas. Então, o eclipse ocorre conjunto a Urano. Ele traz uma tônica muito parecida com aquele eclipse
que aconteceu lá no dia 30 de abril, no primeiro semestre, que também ocorreu em conjunção a Urano, embora em outros graus e numa distância um pouquinho maior. Naquele momento, o eclipse foi solar, nós tínhamos Sol e Lua a 10 de Touro e Urano a 14 de Touro. Aqui é um eclipse lunar. Lua e Urano estão no mesmo grau. Então, essa Lua taurina, que não gosta de tanta mudança, nesse momento ela vai ter que conciliar. Representa exatamente todas aquelas situações com as quais a gente está tentando negociar, porque a gente não quer mudar, a gente está resistindo. E agora vem essa tônica uraniana dizendo: desculpa, você não tem mais tempo, não tem mais, não quero, deixa para depois. Ou muda, é agora ou agora. E se não for por bem, vai ser por mal. E se não for, se você não concordar com isso voluntariamente, a vida vem e passa por cima. Então, é um eclipse potente, muito tenso. Exatamente o que torna esse eclipse mais tenso? A nossa resistência, a nossa vontade de ficar segurando as coisas, de ficar mantendo as coisas como elas são, quando a vida, na verdade, é fluxo. A única coisa permanente na vida é a mudança. Então, a gente está aqui preso no dilema do manter, estabilizar, segurar, conservar, sabendo que não dá para fazer mais isso, sabendo que a gente tem que soltar. Além da conjunção a Urano, a Lua em Touro, que está exaltada, a Lua está muito confortável em Touro, embora a conjunção com o Urano não a deixe confortável, exatamente porque Urano vai representar essa necessidade de mudança. Além de tudo, Lua e Urano, como a gente já sabe, estão em quadratura a Saturno, que está aqui como foco dessa T-square, desse triângulo vermelho. Tensão pouca é bobagem. Então, não é um eclipse dos mais fáceis. Ele tem um potencial de ser muito positivo pelo fato de acontecer com a Lua exaltada em Touro e pelo fato de acontecer conjunto ao Nodo Norte. Eclipses de Nodo Norte, eu gosto de pensar que são eclipses mais positivos porque, mesmo que eles representem crises importantes, essas crises nos empurram para fazer o que a gente tem que fazer. Essas crises nos empurram para melhorar, para ir ao encontro do nosso melhor, para ir ao encontro do nosso futuro, ao encontro do nosso destino no melhor sentido possível. Porém, por causa das configurações desse eclipse, ele se torna bastante tenso, indicando a necessidade de fazer mudanças drásticas sem que a gente tenha que quebrar tudo no processo. Então, como é que você concilia a necessidade de segurança com a necessidade de mudança? É disso que trata esse eclipse, e ele vem trazer para a linha de frente esse tema que está sendo cozinhado aí, em fogo muito alto, né? Não é em fogo brando, não, em fogo muito alto nesses últimos 3 anos. Bom, então, essa é uma análise muito rápida desse eclipse, como eu disse, tem um outro vídeo falando especificamente disso. Então, o eclipse acontece no dia 8 de novembro, às 11h01, no horário de Greenwich, e acontece às 8h01, no horário de Brasília. Depois desse eclipse, o eclipse acontece na terça-feira, né? Terça-feira. Voltando, então, agora a gente vai falar da semana, olhando o dia a dia, olhando o passo a passo, conforme essa semana vai se desdobrando. Então, vamos lá. Segunda-feira, dia 7 de novembro, a gente abre a semana já no pré-eclipse, porque na segunda-feira a Lua já estará em Touro, já estará numa oposição bem próxima ao Sol e a Vênus. Inclusive,
O eclipse vai acontecer na madrugada do dia 8, na madrugada de terça-feira. Então, a segunda-feira a gente abre essa semana também com Vênus fazendo uma quadratura exata com Saturno. É uma semana bastante pesada, uma semana bastante carregada, particularmente para as relações amorosas, para as relações afetivas e busca de acordos comerciais, de acordos diplomáticos, que não ficam muito facilitados, exatamente porque Vênus-Saturno, a gente está ali com uma perspectiva de frieza, de distanciamento, uma dificuldade de aproximação entre as partes, ou quando há uma aproximação, não há uma facilitação dos processos. Então, é uma semana difícil realmente para os nossos relacionamentos, porque também os dois lados podem se sentir inseguros, podem se sentir cobrados excessivamente, achando que, quer saber, isso aqui não vale tanto a pena esse esforço todo, não. Então, com Vênus em contato com Saturno, a gente também tende a achar que as relações dão muito trabalho, que é tudo muito pesado, a gente questiona se aquilo vale a pena realmente. E por isso, muitas vezes, a gente se distancia, porque talvez a gente, prevendo todo esse trabalho, prefere se recolher um pouco. Além, é claro, disso também poder ser uma tática defensiva, porque, afinal de contas, a gente também está com medo da rejeição. Porque, assim, além desse trabalho todinho, depois de ter feito todo esse trabalho, chega lá na frente, corro o risco de ainda ser abandonada, de ainda ser rejeitada. Não sei se quero chegar lá, não. Então, Vênus está vindo da oposição a Urano, que já colocou também um dilema importante do estou junto ou fico junto, ou vou cuidar da minha vida, ou vou ficar sozinha e independente. Agora, o aspecto com Saturno também coloca uma outra questão, que é: me comprometo realmente, mas correndo o risco de uma rejeição, ou eu vou simplesmente focar na minha autossuficiência? Então, esse aspecto de Vênus com Saturno fica exato na segunda-feira, mas Vênus ainda está se afastando da oposição a Urano. Então, Vênus, planeta do amor, das negociações e acordos, está presa, pega aí nesse enredo bem dramático, numa espécie de tragédia grega, né, que eu não sei direito o que eu escolho, porque não existe uma escolha fácil aqui. É muito importante que você esteja ciente de quais são os seus dilemas, quais são os seus desconfortos e ambivalências dentro dessa relação que você está vivendo atualmente, para que você consiga olhar com mais lucidez e clareza para o dilema que está acontecendo aí no teatro do seu coração. Na terça-feira, como eu já tinha dito, a gente tem o eclipse acontecendo a 16 de Touro. Neste dia do eclipse, nós teremos Mercúrio já fazendo oposição exata a Urano. Mercúrio em oposição exata a Urano traz aquelas tiradas muito cortantes, principalmente porque é um Mercúrio de Escorpião. A nossa comunicação ela pode estar muito abrupta, um tanto truncada, irregular. Não é um bom dia para a gente ir ter aquela conversa esclarecedora, porque a tendência é as coisas ficarem muito extremistas. A nossa fala ou a fala do outro está muito mais radical, mais extremista. Então, é bem complicado de conseguir um entendimento nesse contexto. Além do que, dia de eclipse não é o melhor dia para a gente ter essas definições que não seja imprescindível de ser feito naquele dia. Então, é um dia extremista, é um dia que as coisas tendem a sair de controle, por isso é melhor a gente esperar um pouco, né? Seguindo adiante, na quarta-feira, dia 9, o Sol completa a oposição a Urano. Urano atualmente está retrógrado desde agosto e ele vai seguir retrógrado até janeiro.
A oposição que o Sol faz a Urano é o ponto alto dessa retrogradação e indica um tempo em que a consciência está pronta para assimilar as novas revelações de Urano, para assimilar possibilidade de novos avanços, de inovações, de progressos. Agora, o quanto a gente está preparado para lidar com isso, o quanto vamos resistir, o quanto estamos dispostos a abraçar esse novo, a nos abrir para esse novo. Esse novo pode ser extremamente disruptivo, desconfortável, talvez até inconveniente, e à primeira vista, a primeira forma que ele pode se manifestar, no caso desta oposição, é através de pessoas lá de fora, no mundo externo que pode ser tanto gente da nossa família muito próximo, como podem ser amigos ou completos estranhos, mas pessoas lá fora da consciência podem colocar desafios que são sentidos como ameaças para nós. A gente está aqui no nosso lugarzinho sossegado, com o nosso modus operandi funcionando a todo vapor, a nossa rotina estabelecida, o nosso modelo de existência também estabelecido, essa identidade também muito conhecida, muito confortável, e de repente vem alguém lá de fora, questiona tudo isso. Questiona, às vezes, de uma forma desagradável, porque nos critica, porque nos cutuca. Às vezes, isso pode ser sentido através de autoridades externas. O chefe simplesmente te manda embora sem mais essa nem aquela. O marido, ou a esposa, ou o namorado, dá um pé na bunda, rompe com a gente de uma forma completamente inesperada, às vezes porque não estava tendo crise nenhuma, aparentemente estava tudo bem, de repente a pessoa vem e termina tudo. Então, esses cortes abruptos dão um chacoalhão na gente, faz a gente acordar. Opa, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou tão alienada de mim mesmo? Por que eu não percebi isso chegando? Então, o Urano tem esse efeito de nos sacolejar, de nos acordar, de nos despertar para coisas que a gente não tinha visto antes, coisas das quais talvez a gente dependa para continuar funcionando saudavelmente. Ou para a gente também continuar se transformando, se revitalizando. Porque o Urano, independentemente também do aspecto disruptivo que ele faz, ele é energético, ele faz a gente se sentir viva de novo, com aquela energia potente, sabe? É um fio de energia de alta voltagem desencapado, estremecendo você de dentro para fora. Isso é Urano. A gente pode olhar como uma grande oportunidade, de fato, de se revitalizar, de se recriar, de reinventar completamente a nossa vida. Ou pode ser uma grande ameaça. A gente também pode escolher como é que olha para tudo isso. Portanto, a oposição Sol-Urano fica exata na quarta-feira, dia 9. Embora, como a gente diz sempre, a gente já começa a sentir essa oposição muito forte a partir do final de semana. Ali, a quarta-feira é apenas o dia em que fica exato, e a partir da quinta já vai perdendo força. Lembra que são 3 astros: Sol, primeiro Vênus, Sol e Mercúrio, que vão no efeito dominó, fazendo contatos com todos esses planetas mais lentos. Na quinta-feira, indo nessa sequência, na quinta-feira é a vez de Mercúrio também fazer a quadratura a Saturno. Lembra primeiro Saturno, depois Urano. Então, Mercúrio fez oposição a Urano no dia do eclipse. Na quarta-feira, Sol também faz oposição a Urano. Desculpa, gente, misturei um pouquinho as coisas aqui.
Entre terça e quarta-feira, tanto o Sol quanto o Urano estão nessa oposição exata com Urano. Em seguida, os dois fazem a quadratura a Saturno em Aquário. Quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, tanto Mercúrio quanto o Sol estão quadrando Saturno. Aqui, o desafio é outro. Se, ao desafiar Urano, Sol, Mercúrio e Sol representam a nossa necessidade individual de despertarmos para aquilo que precisa mudar, para versões nossas diferentes, inovadoras, quando a gente se depara com Saturno, é o contrário disso. Opa, onde é que preciso assumir responsabilidades, compromissos? Onde é que eu tenho cobranças às quais responder? Então, a quadratura com Saturno é uma tônica muito diferente. Aqui já vem falar de volta para a Terra, assuma a sua realidade, assuma a sua responsabilidade. O que você quer inventando por aí? Tem algo aqui que já está colocado. Então, a quadratura com Saturno implica lidar com o senso de responsabilidade a contento, ao mesmo tempo que a gente vai buscar continuar mudando no mundo. Quadratura com Saturno também implica essa necessidade. Sol, Mercúrio em Escorpião, signo de água fixa, apaixonado, intenso, profundo. A quadratura com Saturno diz: olha, talvez você precise se distanciar um pouquinho, olhar para as coisas com mais objetividade, clareza, lucidez, até um pouco de frieza, para você conseguir lidar com tudo isso, porque se você se envolver excessivamente, né, você não vai ter essa objetividade e as coisas vão se tornar mais difíceis de serem lidadas. Então, na quinta-feira, Mercúrio quadra Saturno. É interessante que neste dia, o regente tradicional de Escorpião, que é Marte, retrógrado em Gêmeos, recebe a visita da Lua, o que torna tudo mais volátil, mais intenso, porque a Lua conjunta a Marte, a gente tá bom, a gente fica bom de briga, a gente tem respostas mais rápidas, a gente está muito na base do bateu, levou, especialmente porque essa Lua passa boa parte do dia também fazendo o quincôncio com Sol, Mercúrio e Vênus. A outra coisa que é muito importante também nessa virada de quarta para quinta e de quinta para sexta, é que o Mercúrio vai estar fazendo a conjunção superior ao Sol. Recentemente, nós tivemos uma conjunção importantíssima de Vênus ao Sol, a 29 de Libra, uma conjunção superior que acontece quando o planeta está direto. Isso só acontece com Vênus e com Mercúrio. Agora é a vez de Mercúrio. Mercúrio também faz dois tipos de conjunção, a interior quando ele está retrógrado e a superior quando ele está direto. Então, já na noite de quarta-feira, Mercúrio está juntinho do Sol, já na conjunção Casime. Ele avança pela quinta-feira, passando à frente do Sol, correndo atrás de Vênus. Daqui a pouco ele chega pertinho de Vênus e os dois estarão, então, como estrelas vespertinas, aparecendo logo depois do entardecer. Então, na quinta-feira, além de tudo, nós temos Mercúrio conjunto ao Sol, os dois em oposição a Urano, o que torna essa oposição mais potente, mais aguda, mais radical. Quinta-feira é um dia de mudanças radicais, talvez algumas situações extremistas acontecendo por aí. Mercúrio, que é planeta de comunicação, pode significar, inclusive, essas revelações extremistas, revelações bastante disruptivas ou surpreendentes, porque
Urano sempre fala de grandes surpresas. Então, na quinta-feira, esse é o acontecimento mais importante. Esse Mercúrio rege a Lua e Marte, que estão lá em Gêmeos, colocando uma ênfase ainda maior no papel desse Mercúrio. Bom, sexta-feira é a vez do próprio Sol também quadrar Saturno. Na sexta-feira, nós teremos o Sol em quadratura a Saturno, teremos Vênus em quincúncio a Marte, depois de já ter feito também trígono a Netuno. Já estava me esquecendo disso também. Voltando para quinta-feira mais uma vez, na quinta, vamos repassar de novo. Na quinta, a gente tem Mercúrio conjunto ao Sol, Mercúrio quadrado Saturno, nós temos Vênus em trígono a Netuno e o Sol virando também quadrado com Saturno. Vênus está em Escorpião. Quando ela faz o trígono a Netuno, ela amacia um pouco aquela defensividade, aquela desconfiança tão peculiar a Escorpião, aquela dificuldade de se abrir, porque Escorpião coloca essa guarda super impenetrável, esse muro difícil de ser escalado. O contato com Netuno ajuda a baixar um pouco essa guarda, a baixar um pouco esse muro, a nos tornar um pouco mais acessíveis, um pouco mais maleáveis e até mesmo um pouquinho de romantismo. Então, o aspecto Vênus-Netuno ajuda bastante, favorece bastante a possibilidade de proximidade, de empatia, de compaixão entre as pessoas. Como o Vênus está em Escorpião, ela em contato com esse Netuno também sugere muito romantismo e até mesmo a intimidade sexual pode ficar favorecida nesse período. Do outro lado, Vênus também está fazendo um bom contato com Plutão. Definitivamente ajuda muito a intimidade sexual. Bom, seguindo, chegamos de novo na sexta-feira, dia 11, Sol quadrado Saturno, como eu já disse, embate entre autoridades, o nosso ego pode estar se sentindo fragilizado, talvez um pouco atacado, talvez cobrado, julgado. Então, é um dia para a gente ficar atento se você se sentir inseguro, se você estiver se sentindo muito cobrada, muito exigida. Preste atenção, talvez não seja algo necessariamente relacionado a questões concretas, talvez seja um clima que você está passando de crise de segurança, crise de autoestima. É importante olhar o que é que de fato confere, o que é que de fato precisa ser corrigido, mas de modo geral, não leva isso a sério demais, porque é um dia que a gente está com moral meio baixo, insegura realmente, porém, não deixe que isso abata o seu moral, que abata o seu ânimo. Porque Saturno costuma ser um juiz muito severo. Quando a gente se julga ou se olha pelas lentes de Saturno, a gente geralmente se vê deixando a desejar, se percebe muito aquém daquilo que a gente gostaria de ser ou do lugar onde a gente já gostaria de estar. Portanto, pega leve com você mesmo, não vai se julgar com essa mão de ferro. Então, sexta-feira, Sol quadrado Saturno, Vênus em quincúncio a Marte, isso também não ajuda muito nos relacionamentos, porque traz aquela sensação de irritação. Considerando que Vênus e Marte são os dois amantes arquetípicos, aqui uma coisa que se pode fazer ou que talvez possa ocorrer com esse aspecto meio tenso entre Vênus e Marte, essa fricção, é que essa fricção pode realmente acabar na cama, considerando que Vênus também está no contato com Netuno, é aquele momento em que
as pessoas podem resolver suas diferenças, né, de uma forma sexual. Considerando ainda que Marte está retrógrado, isso é um prato cheio para aquela sessão flashback. Estava brigada com a pessoa, já tinha rompido, de repente bate ali, encontra por acaso, corre de novo aquela sessão sedução. Quando você vê, escorregou, teve sessão flashback. Vê bem se realmente você quer voltar nessa rua, vê bem se você quer ver esse filme de novo. Às vezes, não tem opção de final. A maior parte dos filmes a gente já sabe como é que termina, né? São raríssimos os filmes que têm finais diferentes a gosto do freguês. Então, olha lá para onde você está indo. Portanto, na sexta-feira, a gente tem esse Sol quadrado Saturno, Vênus, quincúncio, Marte. No sábado, é a vez de Mercúrio fazer trígono a Netuno, um aspecto que estimula muito a nossa imaginação, traz muita inspiração, é especialmente favorável para escritores, para todo tipo de produção literária, de produção intelectual, expandir muito os canais, as alternativas, a gente consegue enxergar várias possibilidades para aquilo que a gente está fazendo. Então, é muito imaginativo, criativo, inspirado e muito favorável, definitivamente, para todo tipo de atividade intelectual. Portanto, vamos aproveitar. E aí a gente chega finalmente no domingo, depois de entrar em contato com Netuno, o Mercúrio também faz o mesmo quincúncio com Marte. Isso, mais uma vez, pede uma cautela, porque Mercúrio e Escorpião, que já tem uma língua meio ferina, quincúncio com Marte retrógrado em Gêmeos, eles estão em recepção mútua, inclusive, né? Porque Mercúrio rege Gêmeos, por onde Marte está passando. Marte é corregente de Escorpião, por onde Mercúrio também está viajando. Então, eles são compadres ali, mas estão arengando, né? Talvez um não pagou o aluguel do outro, talvez um fez ali uma reforminha não combinada. Tem alguma treta rolando nessa história. Na nossa vida, isso pode significar literalmente tretas acontecendo no nosso dia, no nosso fim de semana, por coisas que talvez não foram combinadas antes. Essas tretas, elas ficam mais passíveis de acontecer nas nossas relações mais próximas, com parentes, com irmãos, com vizinhos, gente que está ali participando do nosso dia a dia mesmo. E, diferentemente disso, a outra possibilidade é treta de trânsito. Afinal de contas, Mercúrio representa locomoção, movimentação, transportes, trânsitos. Marte é ação, é energia. Marte também está em Gêmeos, representando também movimentação nas vias públicas. A gente já viu, desde que esse Marte ficou retrógrado, um monte de problema, né? No dia da eleição, estradas foram bloqueadas com blitzes desnecessárias para interromper votação, para impedir as pessoas de votarem, pelo menos foi a conclusão a que se chegou. Depois disso, caminhoneiros bloquearam estradas, protestando contra o resultado da eleição. Tudo tem a ver com esse Marte retrógrado. Agora, o Mercúrio em Escorpião, fazendo quincúncio com esse Marte, é um aspecto também que fica meio sujeito a acidentes, imprevistos no tráfego, ou literalmente as pessoas muito irritadas, as pessoas sem paciência, muito intolerantes, sabe? Metendo a mão na buzina, às vezes dando cortadas no outro. Então, é um clima que é meio carregado, é um clima meio tóxico para estar no trânsito. Então, muito cuidado para você não incorrer nisso e não se intoxicar, né, com esse climão que é chato pra caramba. Não precisa ser desse jeito. Então,
Mercúrio, quincôncio Marte, Mercúrio Escorpião, quincôncio Marte retrógrado em Gêmeos, prato cheio para indisposições no trânsito, pequenos acidentes, ou às vezes até sérios, mas aquelas coisas aborrecidas, aquelas tretas, aquela coisa muito de encheção de saco realmente, que tudo é evitável se a gente tiver maturidade, né? O que ajuda no domingo é o fato de a gente também ter a dona Vênus em Escorpião, em sextil com Plutão, seu regente moderno. Esse sim, um aspecto potente, bom demais para namorar, bom demais, né? Para esquentar os pés ali debaixo dos lençóis. Então, um aspecto maravilhoso, tórrido, muito bom para o romance. Vamos aproveitar. Além disso, nós vamos ter nesse domingo, dia 13, um grande trígono de água muito lindo, muito romântico, muito sensível. Por quê? Além de nós termos ali Sol, Mercúrio e Vênus em água, já no terceiro decanato de Escorpião, todos eles fazendo o trígono com Netuno, lá em Peixes, e também já se aproximando de um trígono a Júpiter, que está lá a 28 de Peixes também. A Dona Lua, nesse dia, vai estar toda linda, romântica e faceira em Câncer, seu signo de regência. Essa Dona Lua, ao chegar também no terceiro decanato de Câncer, se conecta com todo mundo aqui. Então, a Lua canceriana faz trígono ao Sol, faz trígono a Mercúrio, trígono a Vênus, de um lado, e trígono a Netuno e Júpiter do outro lado. A gente tem um grande trígono de água extremamente sensível, extremamente romântico. Nossa, é um prato cheio para uma conexão fabulosa de sentimento. É aquele momento em que está todo mundo emocionado, está todo mundo inspirado. É um grande trígono que também sugere toda essa criatividade, uma troca emocional muito forte, muito intensa. Pode dar chororô também, porque a gente está tão sensível que tudo mexe com a gente. O que também é muito legal é que esse grande trígono de água desemboca em Plutão, porque Plutão lembra que ele está recebendo o sextil de Netuno e de toda a galera de Escorpião? Pois é, o grande trígono vira uma pipa, vira um papagaio que cujo foco é Plutão. O que indica tudo isso? É um fim de semana favorável para a gente fazer grandes mudanças, para a gente transformar coisas importantes, mesmo que seja de uma forma a partir de movimentos pequenos. Então, é um dia emotivo, é um dia muito derramado, muito inspirado, criativo, que também favorece muito a empatia, a proximidade entre as pessoas, essas trocas afetivas, e de uma maneira muito intensa, muito profunda, muito intimista, exatamente por causa desse Plutão de Foco, que nos ajuda também a acessar muito conteúdo que estava enterrado, ajuda a gente a ter um olhar também transformador para as coisas e para a vida. Então é isso, é uma semana tensa, é uma semana bastante carregada do ponto de vista relacional, que vai demandar da gente muita maturidade, muito jogo de cintura, flexibilidade para perceber o que está em jogo. Ao mesmo tempo, vai demandar muito autoconhecimento e objetividade para que a gente identifique: opa, peraí, ainda quero estar aqui? É isso que me interessa nessa relação? Então, a gente vai precisar fazer alguns questionamentos, e nesse contexto, quando se trata de Vênus em oposição a Urano, sempre há o risco de separações, de rupturas, de a gente acabar compreendendo que isso aqui não dá mais. Não quero, quero estar livre, quero estar solta.
O aspecto com Saturno já é bem mais pragmático. A gente pode concluir que não quer mais, porque eu não quero mais essa chateação toda. Agora, no fim de semana, depois que a gente já resolveu todas essas tretas, a gente tem um fim de semana que pode ser premiado com muita sensibilidade, com mais proximidade, um potencial maior de entendimento entre as pessoas. Isso definitivamente ajuda muito. Até porque, se você viu o vídeo de novembro, você sabe que depois do eclipse, né? O eclipse ele tem um efeito de aproximadamente até mais ou menos 3 semanas, 4 semanas depois que ele acontece. E conforme a gente vai avançando pelo mês de novembro, da metade de novembro em diante, as coisas vão ficando gradativamente mais leves. A gente vai sentindo um pouquinho dessa leveza. Então, se a gente consegue administrar, sobreviver a todas essas crises de eclipses, de Saturno-Urano, de Marte retrógrado, lá na frente as coisas vão se ajeitando. Então, gente, é isso que nós temos nesta semana, de 7 a 13 de novembro. Espero que vocês consigam surfar bastante nessas ondas aquáticas. A gente tem uma semana de muita água ativada, então muita emotividade, muita sensibilidade, que nos aproxima das pessoas, porém também compromete a objetividade, porque quando tem água demais no céu, a gente tende a se misturar com mais facilidade com aquilo que não é nosso. E aí, nem sempre isso também é muito saudável, portanto, vamos vigiar. De mais a mais, eu desejo que você tenha uma belíssima semana, que ela seja produtiva, que ela seja maravilhosa, que você consiga lidar com as dificuldades, se houver, com maturidade, com serenidade, com tranquilidade no seu coração. E um ótimo eclipse para todo mundo, que a gente consiga ter os insights que precisa e principalmente que a gente consiga agir de forma construtiva a partir desses insights. Tudo de bom, a gente vai se vendo, se falando por aqui. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e depois de mandar o link para todo mundo. Beijo!